Olá, o meu nome é Odete Almeida, presidente da FAIAR e da EFRIARC, e sejam bem-vindos ao segundo webinar realizado pela FAIAR sobre o tema Análise dos moldes de transmissão da Covid-19, apresentado pelo professor Manuel Gamay, da Universidade de Coimbra, ao qual agradeço a apresentação e, em especial, a sua disponibilidade em fazer o webinar hoje, pois é o dia do seu aniversário. Muitos parabéns, professor, muito obrigada. Consideramos este webinar muito relevante para entendermos a relação entre os modos de transmissão da Covid-19 e sistemas de ar-condicionado e ventilação. Por isso, este webinar será moderado também pelo professor Luís Neto, vice-presidente da EFRIARC e coordenador-geral do Congresso Ibero-Americano de Ar-Condicionado e Refrigeração, que será realizado em abril de 2021 na cidade de Lisboa. Finalmente, em nome da FAIAR, agradeço a vossa presença e faço votos para que estejam bem e continuem bem, assim como as vossas famílias. Saúde e muito boa tarde a todos. Obrigada. Ok, muito boa tarde a todos. Vou passar a apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Manuel Carlos Gameiro da Silva, possivelmente conhecido da maior parte de vós. Ele é professor da Universidade de Coimbra, professor catedrático, foi meu professor, aliás, há muitos anos atrás, no século passado, e tem aqui neste primeiro slide uma pequena nota biográfica das atividades que o professor Gameiro da Silva desenvolve atualmente e que nos traz alguma credibilidade sobre aquilo que ele vai falar. Portanto, o professor Gameiro vai fazer, durante 45 minutos, uma abordagem às análises, uma análise aos modos de transmissão da Covid-19. Depois de sensivelmente 45 minutos da sua apresentação, nós teremos algum tempo, uma sessão de perguntas, e eu agradeço que as perguntas sejam colocadas no bate-papo, portanto, uma ferramenta que existe aqui no Zoom para poder dialogar. E essas perguntas podem ser colocadas a todos em geral, eu estarei a lê-las, ou então a mim em particular, o meu nome é Luís Neto. E, portanto, vou dar a palavra ao professor Gameiro, em que vamos assistir então à sua apresentação durante os próximos 45 minutos. Muito obrigado a todos por terem vindo. O professor Gameiro tem a palavra. Então, muito obrigado pela introdução e pelo convite para participar neste webinar. Penso que é interessante para nós termos a possibilidade de passar a nossa mensagem sobre estes assuntos. Naturalmente, à EFRIARC e à FAIAR, os meus agradecimentos pelo convite e também o agradecimento a todos aqueles que resolveram participar neste webinar. Portanto, eu vou passar a partilhar o meu ecrã. Penso que neste momento já devem estar a ver o meu ecrã. Este webinar é realizado, digamos, no âmbito de um protocolo que existe desde há 2 anos entre a FAIAR e a RIVA. Portanto, ambas as instituições são federações de associações de ar-condicionado e de refrigeração. Portanto, como já foi dito, eu sou professor na Universidade de Coimbra, acumulo neste momento, aliás, desde há 7 anos, com a vice-presidência da RIVA, da Federação das Associações Europeias de Engenharia de Climatização. O título deste webinar é a análise sobre os modos de transmissão da Covid-19. Eu posso, digamos, dizer porque é que
o que é que está na base deste webinar, é um artigo que eu resolvi escrever porque pouco depois de nós termos o início do surto de Covid, eu comecei a ter algumas dúvidas sobre aquilo que nos era dito, quer pelas autoridades de saúde nacionais, quer pelas autoridades de saúde internacionais. Quero dizer, estava numa posição particularmente privilegiada para poder ter essas dúvidas, porque desde há alguns anos que vou acompanhando aquilo que são os congressos desta área e, portanto, recordo-me que em 2003, num congresso que foi em Singapura, portanto, o congresso LC Buildings, e que, curiosamente, foi adiado por causa, na altura, também de uma pandemia. O congresso era para ser em julho e acabou por ser em dezembro. Eu tive a oportunidade, logo nessa altura, de assistir a algumas apresentações do professor Hugo Lee, com quem, aliás, nessa altura partilhei, portanto, fui co-chairman de uma sessão nessa conferência, e o professor Hugo Lee apresentou vários trabalhos sobre a evidência da transmissão por aerossóis durante a crise da SARS-1 em Hong Kong. Portanto, quando comecei a ouvir as autoridades a dizer que não havia, portanto, não se acreditava que houvesse transmissão por aerossóis no caso do SARS-CoV-2, eu comecei a desconfiar. Eu comecei a desconfiar porque, quer dizer, para haver uma diferença tão grande entre este surto e os anteriores, tinha que haver alguma coisa substancialmente diferente. E essa alguma coisa tinha que estar, provavelmente, relacionada com os modos de transmissão. Eu depois, à frente, já digo exatamente o que é que eu acho que há de diferente. Mas, portanto, isso foi a motivação para escrever um artigo e divulgar e a tentar que as pessoas esquecessem esse conhecimento curado sobre a questão dos modos de transmissão. Aliás, aquilo que eu hoje posso dizer é que a Organização Mundial de Saúde esqueceu algum do conhecimento que tinha, porque houve grupos de trabalho sobre a SARS-1 que se debruçaram exatamente sobre esta questão do modo de transmissão por aerossóis e que, inclusivamente, fizeram guidelines sobre de que forma é que as unidades de saúde deveriam promover os esquemas de ventilação e de ventilação natural, etc., para ter em conta ou para minimizar os efeitos desses modos de transmissão. Então, nós estamos numa guerra, digamos, com um inimigo muito complicado, porque é um inimigo muito pequeno e muito difícil de detectar. E a primeira coisa desta apresentação tem a ver exatamente com o conhecimento do nosso inimigo. Aqui nesta figura, nesta fotografia, temos uma fotografia ao microscópio em que temos uma colónia de vírus SARS-CoV-2 que provocam a doença que nós chamamos Covid-19. Portanto, Covid é Coronavirus Disease, e que tem o número 19 porque começou em 2019. Como veem, isto é uma colónia de vírus em células humanas e as dimensões do vírus são tipicamente de 80 a 140 nanómetros, o que, grosso modo, é 0,1 micron. Ora, relacionando isto com dimensões, por
por exemplo, temos aqui um cabelo e temos o cabelo tem cerca de 60 microns de espessura, portanto cabem aqui 6 partículas com 10 microns de espessura, o que significa que dentro de cada uma destas ainda caberiam alinhados 10 vírus. Portanto, o vírus é 600 vezes mais pequeno do que a espessura de um cabelo. Ou se quisermos, se tivermos 1 milímetro de comprimento, precisamos meter lá 10.000 vírus alinhados para prefazer a distância de 1 milímetro. O vírus é também, quando comparamos com as dimensões das moléculas que existem em maior número no ar, ele é cerca de 300 vezes maior do que estas moléculas. O que faz com que este vírus não esteja, quando se desloca no ar, não está sujeito àquilo que nós chamamos de movimento browniano, que é um movimento em que as partículas vão em zigue-zague devido aos impactos das moléculas que batem nelas. Portanto, sendo 300 vezes maior do que as moléculas, digamos, não lhe alteram significativamente a trajetória. Este conjunto de figuras, portanto, eu, como transferi daqui um destes vírus amarelos para esta bolinha preta que aqui está, e aqui teremos uma partícula com uma dimensão de 1 micron, aqui de 5 microns e aqui de 10 micron. E, portanto, 10 micron é o limite das partículas mais pequenas que nós consideramos quando estamos a analisar aquilo que é exalado pelas pessoas. As pessoas, tipicamente, exalam desde uma dimensão da ordem de 1 micron até cerca de 300 micron. Portanto, 300 micron é aquilo que nós chamamos um perdigoto, né? Quando sai assim uma gotazinha maior da nossa boca. Então, e sobre a persistência do vírus nas superfícies e no ar, portanto, houve, acho que foi dia 17 de março, uma primeira carta que foi enviada ao New England Journal of Medicine por um conjunto de cientistas ingleses sobre os tempos de permanência no ar. Houve, portanto, uma outra apresentação posterior feita, portanto, por um consultor do sistema de saúde americano, por William Bryan. Foi uma conferência de imprensa na Casa Branca. E nessa conferência de imprensa, a diferença é que, relativamente aos estudos anteriores, foram apresentados resultados tendo em conta já a persistência do vírus, por exemplo, quando sujeito à ação do Sol, ao efeito da radiação solar. Eu resolvi aqui incluir porque esta informação é particularmente importante. Como veem, por exemplo, quando estamos a falar do vírus depositado em superfícies, não há assim uma diferença muito grande entre as superfícies, exceto se elas forem de cobre ou de latão, em que os tempos são mais curtos. Nos outros tipos de materiais não há uma diferença muito grande. E, portanto, vêm para diferentes condições, temperatura e umidade, portanto, o tempo de persistência é da ordem de horas. Quando acrescentamos radiação solar, a radiação ultravioleta da radiação solar, como que destrói as cadeias de RNA do vírus e, portanto, aniquila o vírus. E, portanto, se for sobre superfícies com temperaturas de 21 a 24 graus e 80% de umidade, o chamado tempo de meia-vida do vírus é da ordem de 2 minutos, enquanto que se for no ar
é aproximadamente de 1 minuto e meio. O que é o tempo de meia-vida? Portanto, quando nós temos estes processos de aniquilação, decorrem sempre de acordo com um decaimento exponencial. E nesse decaimento exponencial, o tempo que nós demoramos a atingir metade da concentração inicial é aquilo que chamamos a meia-vida. E, portanto, se repararem, depois de cada vez que decorre esse tempo, a concentração passa para metade. Portanto, eu fiz aqui um exemplo, admiti que tínhamos, por exemplo, 1 metro cúbico de ar e que tínhamos lá 1200 vírus, 1200 unidades formadoras de colónias, e que, portanto, fiz a representação, neste caso, para o que acontece numa superfície, portanto, em que o tempo de meia-vida é de 2 minutos, e para o que acontece no ar, em que o tempo de meia-vida é de 1 minuto e meio. Portanto, em mais ou menos 7 vezes o tempo de meia-vida, nós ficamos com a concentração muito próxima de zero. Neste caso, já agora, esta equação que regula este processo é uma equação que nós usamos imenso em engenharia. É, por exemplo, a equação semelhante a carregar e descarregar uma bateria, a aquecer e arrefecer um corpo, digamos, carregar com pressão um reservatório e esvaziar o reservatório, e é também que nos dá, por exemplo, o tempo de resposta de um termómetro. E nestas equações aparece-nos uma grandeza a que chamamos a constante de tempo. Portanto, o tempo de meia-vida é 0,693 da constante de tempo do sistema. E já agora, este mesmo tipo de equações são as equações que nós utilizamos para a evolução da concentração de poluentes num espaço, que também temos fase de carga e fase de descarga, utilizando, portanto, equações deste género. Então, agora temos uma figura que tem a ver com uma visualização dos escoamentos de respiração e de convecção natural em torno do corpo humano. Isto é uma visualização feita com um método chamado Schlieren, em que nós arranjamos uma montagem óptica que nos permite detectar estes fenómenos, porque quando há uma variação local da densidade do fluido, há uma alteração do índice de refração da luz e isso torna visível aquilo que, em princípio, nós não conseguimos ver. Portanto, como veem, nós criamos aquilo que se chama a pluma térmica do corpo humano, em que temos velocidades tipicamente da ordem de 5 cm por segundo, e nesta figura veem-se os fenómenos de exalação, quer pela boca, quer pelo nariz. E veem que, digamos, a projeção que se consegue, mesmo na respiração natural, só na respiração, pode atingir 80 centímetros a 1 metro, simplesmente com estes jatos de ar nestas condições. Claro que isto é um bocadinho mais complicado do que estamos a ver aqui, porque estes escoamentos não são só escoamentos de ar, são escoamentos bifásicos, em que, além de vir o ar, vêm partículas. Portanto, este escoamento de exalação arrasta algum do vapor de água que está dentro dos nossos pulmões e, além disso, arrasta aquilo que estiver aderente às paredes digamos, dos nossos brônquios e das várias partes do sistema respiratório. Não é? Vamos então aqui passar para o slide seguinte, que é um slide sobre o balanço de forças sobre as partículas no ar. Neste caso,
estas partículas que estamos aqui a falar podem ser as tais gotas ou gotículas que são arrastadas a partir do nosso sistema respiratório pela exalação. E temos partículas que podemos classificar em 3 classes e que vão ter comportamentos diferentes. As partículas mais pequenas, com dimensões tipicamente inferiores a 10 micron, são partículas que vão ficar em suspensão. E porquê é que elas ficam em suspensão? Porque no balanço das forças atuantes sobre as partículas, as forças de natureza aerodinâmica são dominantes relativamente à força gravítica, à força devido ao peso da partícula. Na partícula vamos ter a chamada força de sustentação e também uma força de resistência, e a resultante destas duas forças vai ser maior do que a força gravítica e a partícula vai estar a voar durante horas, se for preciso. As de dimensão intermédia são partículas em que basicamente estas duas forças são da mesma ordem de grandeza. E então as partículas, quando saem, vêm com uma velocidade mais elevada e vão perdendo velocidade ao longo do seu trajeto, e nessa perda de velocidade, a partir de determinada altura, as forças gravíticas tornam-se dominantes e elas caem. E estas partículas, que aqui chamamos gotas, vão ter trajetos tipicamente da ordem de 1 metro a 2 metros. Finalmente, temos as partículas de grandes dimensões, com diâmetros equivalentes superiores a 50 micron, em que, quase desde o princípio, as forças gravíticas são as mais importantes e elas fazem trajetos relativamente curtos. Por que é que há esta diversidade de comportamentos? Porque a evolução do coeficiente de resistência aerodinâmica de uma esfera dá-se de acordo com esta figura que vos estou a mostrar, em que temos o coeficiente de resistência aerodinâmica em função de um coeficiente adimensional chamado número de Reynolds, que tem em conta a relação entre as forças de inércia e as forças de natureza viscosa que nós temos nas partículas. O que é aqui relevante é que o número de Reynolds, no seu cálculo, participa uma dimensão característica da partícula, neste caso o diâmetro. E aqui, ao lado esquerdo, teremos as partículas de menor diâmetro, e à medida que o diâmetro vai aumentando, o coeficiente de resistência vai diminuindo. O que significa que as forças que se geram por a ação do escoamento sobre as partículas vão ficando menores. As partículas que nós analisamos nos escoamentos típicos que ocorrem no interior dos edifícios vão estar aqui nesta gama do número de Reynolds. Já agora, a maior parte das pessoas acham que o chamado coeficiente de resistência que é um valor constante, porque, por exemplo, os fabricantes de automóveis dizem que o seu automóvel tem um coeficiente de resistência, imaginemos, de 0,29. Porquê? Porque o que se passa com os automóveis é esta zona aqui de patamar. Portanto, a gama de velocidades e a dimensão dos automóveis faz com que eles estejam aqui tipicamente nesta zona. Aqui temos um chamado fenómeno do regime crítico, em que, devido à alteração da forma como se dá o escoamento em torno do corpo, há uma queda brusca do coeficiente de resistência. E essa queda brusca é diferente conforme a superfície do corpo é lisa ou rugosa. Portanto, é por causa desta diferença que as bolas de golfe, por exemplo, têm a superfície rugosa. É porque, como o coeficiente de resistência diminui mais cedo, elas depois conseguem ir mais longe. Já agora, portanto, também é este gráfico
que, por exemplo, justifica porque é que o vapor d'água se mantém nas nuvens e quando temos núcleos de condensação e começa a haver o crescimento das gotas, elas caem sob a forma de chuva. Portanto, as nuvens são partículas em suspensão e quando temos núcleos de condensação devido a um arrefecimento, começa-se a formar uma gota que começa a coalescer, a aumentar de tamanho e atinge uma dimensão crítica a partir do qual ela cai. Ora, então, tendo nós estas partículas destas várias dimensões, como é que, o que é que acontece nos eventos respiratórios das pessoas? Temos aqui os resultados do que acontece quando uma pessoa está a falar, em termos do número de partículas e da sua dimensão. Temos para uma pessoa que está a tossir e para uma pessoa a espirrar. Tenham atenção que a escala é uma escala logarítmica, portanto, aqui temos, quando espirramos, o número é, portanto, uns milhares de vezes maior do que quando estamos a falar. E, como veem, para aí metade das partículas que nós exalamos, em qualquer um dos fenómenos, quase metade do número de partículas pode ficar em suspensão. Quando elas ficam em suspensão, o tempo de suspensão depende do tamanho da partícula. Não é? Partículas com dimensões abaixo de 0,5 micron podem estar por dias em suspensão. Claro que uma partícula grande está da ordem dos segundos. Portanto, cai ao fim de pouco tempo. E, digamos, para verem que aquilo que eu vos estive a referir, que é verdade, temos aqui, por um lado, umas fotografias de um trabalho de Lydia Boroiga, do MIT, publicado em 2014. Portanto, aqui há uma fotografia com as partículas de uma pessoa a tossir e aqui as trajetórias. E esta é uma imagem de um grupo japonês em que temos, portanto, o conjunto das partículas quando uma pessoa tosse. Veem que há aqui como que um conjunto de partículas grandes que fazem trajetos relativamente longos e esta nuvem, que depois desaparece ao fim de pouco tempo, é a nuvem dos aerossóis. Porque o que é que acontece a estes aerossóis? Eles perdem rapidamente a fase líquida, evapora-se e fica só o núcleo. E, portanto, quando a fase líquida se evapora, ficam em suspensão os núcleos onde podem estar a matéria sólida, como são, por exemplo, os vírus. No limite, poderemos ter só os vírus com dimensões da ordem de 0,1 micron em suspensão. Então, com esta distribuição das partículas, nós podemos arranjar também uma forma sobre os modos de transmissão. E esses modos de transmissão, estes modos de transmissão são, portanto, estão associados, cada um dos modos, a uma dimensão de partículas. Há o modo dos aerossóis, que são as partículas mais pequenas que evaporam ao fim de pouco tempo, ficam em suspensão e podem ser inaladas. Há o modo das gotas, que são as partículas de dimensão intermédia, que podem fazer trajetos diretos da boca do emissor para a zona de inalação do receptor. E, finalmente, há o modo de contacto, que se deve às partículas de grandes dimensões, que caem, contaminam as superfícies e depois as pessoas mexem nessas superfícies e levam as mãos à cara, têm algum tipo de comportamentos que permitem que as partículas entrem, digamos, através das suas vias aéreas. Se quiserem,
eu posso estabelecer aqui uma analogia. Isto é mais ou menos como que, eu já disse que isto era uma guerra, não é? E, portanto, temos um inimigo e o inimigo está a tentar, portanto, conquistar uma fortaleza. A fortaleza é o corpo do receptor. E essa fortaleza tem entradas. Portanto, as entradas são a boca, o nariz, eventualmente os olhos. E, então, nesta guerra, pode haver várias estratégias que o inimigo utiliza. Uma delas é utilizar infantaria. Portanto, manda um conjunto grande de soldados. Isso acontece neste modo de contacto das superfícies contaminadas. Os soldados estão ali e estão, por exemplo, a tentar conquistar o castelo. E nas batalhas que nós temos nesta guerra, o que é fundamental é que o número de defensores da fortaleza consiga ser maior do que o número de atacantes. Portanto, é que o sistema imunitário consiga vencer os atacantes que estão a tentar portanto, conquistar a fortaleza. No modo das gotas, isto são como que mísseis, que são disparados portanto, da posição do inimigo para as entradas da fortaleza. E o modo dos aerossóis é um ataque ou com paraquedistas ou com drones, se quiserem. Portanto, que tentam atacar estando em voo. Ora, eu tenho aqui uma outra tabela que estabelece uma relação, no fundo, entre estes modos de transmissão e aquilo que são as possibilidades que nós temos em termos das medidas de proteção. Portanto, para o modo dos aerossóis, dispomos das máscaras, de viseiras, e temos uma outra possibilidade que é diminuir o número de paraquedistas ou de drones que estão no ar. Fazendo isso como? Diluindo a concentração deles em ar novo. Era como se nós tivéssemos a hipótese de contratar uma tempestade para mandar os atacantes dali para fora. Eu tenho aqui uma pergunta. Esta figura está cá escrito onde é que ela vem. Portanto, vem de uma publicação do Gabinete do Primeiro-Ministro e do Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar do Japão. Ok. Portanto, Sr. Gameiro, posso... Foi A sua a tabela é minha. Portanto, fui eu que a concebi. Depois temos a parte das gotas, que as medidas são as máscaras também, o confinamento e o distanciamento. E, finalmente, para o contacto, é aquilo que se chama a etiqueta respiratória. E, além disso, portanto, as máscaras. Porque a máscara, principalmente, depois à frente nós olharemos com mais cuidado para essa situação. Então, eu agora tenho aqui uns dados publicados exatamente pela equipa do professor Yogo Lee, de Hong Kong, e que é uma simulação do que acontece com as partículas dos três tamanhos quando uma pessoa tosse. Portanto, temos aqui uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e aquilo que vem são os três comportamentos que eu referi. Portanto, montei sobre uma destas figuras duas pessoas à distância de 2 metros e aquilo que vem é que, portanto, aquela distância de segurança de 2 metros entre as pessoas, se as pessoas não estiverem a utilizar máscara, não existe. É um mito. Porque a carga viral fica no ar nos aerossóis. Já agora, portanto, até aqui achava-se que
o modelo, esta parte da transmissão por aerossóis, que não era muito relevante. E provavelmente isso tinha a ver com o seguinte, com o facto de só uma consideração antes disto. Reparem, quando eu digo que temos partículas, por exemplo, de 10 micron e partículas que até 10 micron, temos as partículas pequenas, e depois que as partículas grandes são, imaginemos, de 50 micron ou de 100 micron, na realidade, a capacidade de transporte de vírus destas partículas varia com o cubo da dimensão linear, porque os vírus podem ser transportados em função do volume da partícula. Portanto, se nós tivermos uma infecção em que o número de elementos das colónias virais não é muito grande, o que vai acontecer é que, na parte dos aerossóis, a concentração ou a carga viral que os aerossóis contêm não é muito elevada. E pode acontecer que esteja abaixo do limite de infecciosidade da doença, na maior parte dos casos. Claro que há aquilo a que se chamam os super espalhadores, portanto, pessoas que espalham muito mais vírus do que outras. E, portanto, pode acontecer que aquilo que é exalado por uma pessoa não chegue para criar a carga viral para, portanto, infectar outras, e que haja alguns indivíduos que possam infectar através do método dos aerossóis. Mas o que aconteceu, por exemplo, foi com o SARS-1, foi que houve identificação do método dos aerossóis, mas foi em poucos casos. Digamos que quando eu vi que os primeiros dados que diziam que a persistência do SARS-1 era praticamente igual à persistência do SARS-2, quer nas superfícies, quer nos aerossóis, aquilo que desconfiei é que, provavelmente, o que se passaria com o SARS-2 é que o número de colónias formadas do interior de uma pessoa infectada, o número de elementos seria muito mais elevado. Isso veio a acontecer foi provado pelo estudo feito pelo Instituto de Microbiologia de Bundeswehr, perto de Munique, que chegaram à conclusão que o número de elementos das colónias de pessoas infectadas, no caso da SARS-2, é para aí da ordem de 1000 vezes maior do que o número de elementos das colónias com a SARS-1. Portanto, o que é que isto faz? Faz com que a carga viral nos aerossóis seja muito mais elevada do que o que acontecia com a carga viral no SARS-1. Nós já sabíamos que o método dos aerossóis funcionava. Aliás, em Portugal temos um exemplo flagrante com o episódio da legionela em Vila Franca de Xira. E também já sabemos que funcionava para algum tipo por exemplo, vírus como o vírus do sarampo. No caso neste caso, passou a ser mais ou menos evidente a partir de determinada altura que tinha que ser o modo de transmissão pelos aerossóis que estabelecia a diferença. Isto é uma simulação computacional das partículas isoladas no interior de um compartimento com várias pessoas e há aqui duas fases. Portanto, há esta fase em que aparecem partículas de várias cores, em que as amarelas são as grandes, que caem, portanto, ao fim de 1 minuto, praticamente estão todas depositadas, e depois estas vermelhas são as de menor dimensão,
que ao fim de 20 minutos estão espalhadas desta forma na sala. Portanto, isto significa que a tal distância de segurança de 2 metros, como eu disse, não existe. E só nos conseguimos proteger relativamente a esta forma de transmissão através, através da utilização de máscara. Eu sei que deve aparecer uma pequena barra, portanto é uma barra do Windows que agora que aparece aqui nos slides, mas eu acho que essa barra não é suficiente para prejudicar drasticamente a vossa visão, de maneira que eu teria que parar a apresentação e depois voltar. Portanto, acho que podemos manter como está para já. De qualquer maneira, eu disponibilizarei o PDF da apresentação e terão acesso a ela. Então, aquilo que eu vos mostrei anteriormente, portanto, de uma pessoa a espirrar sem máscara, agora tem a pessoa a espirrar com máscara. E, portanto, aquilo que vem é que deixou de haver as gotas de grande dimensão, portanto, e há só a nuvem de aerossóis que, se repararem, escapa-se principalmente aqui pelas aberturas entre a máscara e a cara, porque temos uma situação em que há um aumento grande de pressão na zona entre a cara e a máscara, abre os espaços entre a cara e a máscara e há algum escape por essa zona. E há aqui à frente da máscara uma pequena nuvenzinha que são os aerossóis que conseguem passar através da máscara. Claro que se a máscara tem 2 efeitos, não é? Por um lado evita a saída dos aerossóis do emissor e por outro lado evita a entrada no receptor. E no caso do receptor há uma coisa que acontece, que é na inalação estas fendas que estão aqui a abrir e que permitem aquela saída fecham, não é? Porque a máscara fica em pressão negativa, portanto adere à cara no momento da inalação. Portanto, aqui têm a comparação do que eu estou a colocar, portanto, estas duas pessoas a 1,7 metros uma da outra, que era aquilo que conseguia fazer com as figuras que tinha disponíveis. E reparem, aqui, portanto, a partir de 30 centímetros, isto já se tornou em aerossóis, portanto, não há cá partículas que possam cair a partir da pessoa que usa a máscara, e no caso da pessoa que não usa a máscara, vemos aqui partículas que haviam de vir até aqui, não é? Portanto, pelas trajetórias que estão a ter. Portanto, quais são as implicações disto? Em reuniões presenciais, enquanto tivermos esta crise epidémica, elas devem ser sempre realizadas com todos os intervenientes a usar máscara. Os espaços interiores com ocupação humana devem ser fortemente ventilados, de preferência exclusivamente com ar novo, para diminuir as concentrações do vírus, portanto, de maneira a que a concentração fique abaixo do chamado limiar de infecciosidade. E quando se planeia uma saída para locais frequentados por outras pessoas, e seja no interior ou no exterior, deve-se levar máscara e, se possível, viseira. Portanto, as máscaras normais não são completamente eficazes na retenção das partículas mais pequenas, portanto, se forem ajudadas por uma viseira, a eficácia de retenção irá aumentar muito. E porque, reparem, se recordam, mesmo quando nós estamos no exterior, os tempos para que nós tenhamos o efeito dos ultravioletas da radiação solar são da ordem de minutos.
Portanto, se eu estiver em frente a uma pessoa, aquilo passa-se em 1 ou 2 segundos. Portanto, não faz sentido, por exemplo, que a gente diga que as pessoas, quando vão para os autocarros, têm que usar máscara, mas que enquanto estão na paragem à espera do autocarro e que podem alistar 10 ou 20 pessoas, ou uma coisa do género, isto seja num autocarro, seja num comboio, não usem máscara. Quer dizer, se eu for sair para fazer um passeio higiênico e as minhas expectativas relativamente a cruzar-me com pessoas forem muito baixas, posso dispensar levar a máscara, porque, quer dizer, os vírus que eventualmente tenham sido metidos no ar por alguém que ali passou, entretanto, já foram dispersos pela velocidade do vento, porque quando nós estamos no exterior, as velocidades são tipicamente 20 vezes maiores do que dentro de casa, e, além disso, alguns já foram, e também ao fim de algum tempo, já foram aniquilados, no caso de haver radiação solar. Mas se eu for para um grupo, para um sítio onde haja muita gente, ou se eu tiver situações recorrentes de cruzamento com pessoas, posso ser infectado se não levar máscara. Portanto, por isso quem trabalha em locais públicos deve usar máscara e viseira para proteger as vias aéreas. Tenho aqui só, portanto, mais 2 ou 3 slides. Isto é aquele artigo que foi publicado sobre, portanto, exatamente outra vez pela equipa do professor Hugo Lee, que levou as nossas autoridades a dizer que o ar-condicionado aumenta a transmissão do Covid. Ora bem, o ar-condicionado, neste caso, não aumentou nada a transmissão do Covid. Nós não temos nenhuma contraprova em que tenhamos feito o ensaio sem que lá estivesse o ar-condicionado a funcionar. E, portanto, se tínhamos aqui uma pessoa infectada a libertar vírus, se não houvesse o ar-condicionado, o padrão de escoamento não seria este, provavelmente não seriam estas exatamente o mesmo grupo de pessoas infectadas, mas este vírus ia espalhar aqui pelo espaço do restaurante de uma outra forma, e a carga viral basicamente seria do mesmo género. Portanto, provavelmente não seria exatamente as mesmas pessoas, mas eu acredito que seria praticamente o mesmo número. Porque não é pelo facto de não haver ar-condicionado a funcionar num compartimento que deixa de haver correntes de ar. Portanto, as correntes de ar de origem térmica, pelo facto de haver paredes mais quentes umas do que as outras, pelo facto de haver infiltrações no edifício, porque as pessoas induzem correntes de ar, põem na mesma os vírus a mexer. Portanto, e o aparelho de ar-condicionado, aquilo que chamamos um split, não introduz carga viral. Portanto, a carga viral é introduzida pelos infectados, não é introduzida pelos equipamentos. É claro que aquilo que convém fazer é, de tempos a tempos, abrir as janelas para renovar o ar. Porque se nós temos só um split a tratar termicamente, não estamos a garantir que limpamos o ar de tempo a tempo. Aliás, a frase mais importante deste artigo, e que a maior parte das pessoas não leu, quer dizer, a frase mais importante é o título, porque é a evidência de que houve uma transmissão por aerossóis. Já agora, quer dizer, poucos dias antes disto, o diretor da Organização Mundial de Saúde tinha vindo dizer que não havia transmissão por aerossóis porque nos 70 mil casos de Covid na China não havia nenhuma evidência do modo dos aerossóis.
ele também não dizia que evidências é que tinha dos outros modos, mas dizia que não havia nenhuma evidência. Portanto, este artigo foi para lhe dizer, atenção, que há evidências. E houve uma leitura completamente diferente aqui em Portugal, que foi, este artigo diz que foi o ar-condicionado que contaminou as pessoas. Portanto, eu já fiz um post nas redes sociais sobre isto, em que utilizei uma analogia que foi a seguinte. Portanto, imaginem que tem um serial killer numa sala de espetáculos, que está no palco, e tem uma pistola com 6 balas. E ele resolve alvejar a plateia. Será que se ele atirar para a primeira fila, ou aliás, se ele atirar para a última fila, vai matar mais gente do que se atirar para a primeira? Eu acho que é a mesma coisa. Portanto, o número de balas que ele tem disponível é a carga viral. Essa carga viral pode ter trajetos diferentes dentro do espaço, dependendo de se temos maior ou menor velocidade. E, portanto, a outra frase-chave deste artigo é esta frase que diz que a taxa de renovação de ar naquele restaurante era só de 0,77 renovações por hora ou de 0,56 renovações por hora, o que dava um caudal de ar novo de 1,04 ou 0,75 litros por segundo por pessoa, que é da ordem de 1/10 daquilo que as normas definem. Portanto, as normas de ventilação definem valores da ordem de 7 a 10 litros por segundo por pessoa. E, portanto, aí é que está a razão do número de infectados no restaurante. Não é do facto de o ar-condicionado lá estar a trabalhar, é o facto de não haver ventilação a sério, de não haver renovação. Já agora, quando nós temos o ar-condicionado a funcionar, o que nós temos é a recirculação de ar com um split. Não temos ventilação. Ventilação é a entrada de ar novo. Para finalizar, são aqui só uns dados correspondentes a 3 países que têm exatamente a mesma população, 10 milhões de habitantes, e que aplicaram de modos completamente diferentes as medidas de proteção. A República Checa, Portugal e a Suécia. Portanto, podemos dizer que a República Checa protegeu relativamente aos 3 modos, porque a partir do 10º dia tornou obrigatórias as máscaras e utilizou todas as outras medidas. Portugal protegeu praticamente só relativamente às gotas e ao contacto, porque andou com esta história da distância de segurança e portanto, dizia-se que as máscaras até faziam mal e quando foram finalmente recomendadas dizia-se que era só para quando houvesse muita gente, etc. Portanto, na maior parte, até à data em que eu recolhi estes dados, foi 23 de abril, claro que eu tenho dados posteriores, mas mantenho o mesmo padrão, e a Suécia praticamente só protegeu do modo de contacto. Fecharam as escolas e as universidades, mas mantiveram abertos os cafés, as esplanadas, portanto, os ginásios e, digamos, se os estudantes não se contaminavam nas universidades, pois podiam encontrar-se nas esplanadas e sem mínimo de distância entre eles, etc. E, portanto, o parâmetro para mim mais fiável para fazer estas comparações é o número de pessoas internadas em cuidados intensivos. Porque é aquilo que é contabilizado sempre da mesma forma em todo lado. Então, reparem, nesse dia, os surtos começaram basicamente na mesma altura. E começaram na mesma altura em todos estes países. Porquê? Porque estes países não são hubs primários de transporte aéreo relativamente ao Oriente. Isto foi uma das sortes de Portugal. É que nós não temos voos diretos do Oriente para cá.
Portanto, isto deu-nos uns dias de atraso, que permitiram que, quando nós conseguíssemos introduzir as medidas mais cedo na evolução dos surtos. E conseguimos, com isso, ter mais eficiência. É quebrar as cadeias de transmissão. Portanto, naquele dia, portanto, em 23 de abril, havia 75 pessoas internadas na República Checa, 215 em Portugal e 521 na Suécia. O número de mortos, digamos, a discrepância ainda é um bocadinho maior, mas aqui as formas de contabilização podem não ser exatamente as mesmas. Então, representando a evolução já agora ao longo do tempo, foi isto que aqui vem. E a partir desta distribuição, eu consigo, de alguma forma, fazer a distribuição das probabilidades dos três modos, porque, reparem, aquilo que nós temos de diferença entre Portugal e a República Checa é devido ao modo dos aerossóis. E aquilo que temos de diferente entre Portugal e a Suécia é devido à relação entre o modo de contacto e o modo das gotas. Portanto, isto dá-me 64% para a probabilidade dos aerossóis, 21% para as gotas e 15% para o contacto. Portanto, ao contrário daquilo que se queria, em que se acreditava inicialmente, o modo dos aerossóis é quase de certeza o mais importante nesta propagação. Portanto, o artigo que escrevi inicialmente em português e depois traduzi para inglês está disponível na ResearchGate, portanto, nesta plataforma. Portanto, acedem lá, portanto, também através do meu perfil. Se, portanto, houver dúvidas depois disto que eu não consiga esclarecer agora na fase de perguntas e respostas, portanto, podem utilizar o meu endereço de e-mail. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Bem, agora... Muito obrigado, professor. Como é que mandas nesta coisa das perguntas? Vá? É verdade. E a aula foi brilhante e os nossos alunos têm muitas dúvidas e que eu vou passar a mostrar. Vou-lhe pedir que desligue o compartilhamento de tela para eu poder fazer vamos ver as perguntas que fui coligindo ao longo da sessão. Ok? Ok, já está. E vou eu agora então, e assim todos podem ler a pergunta ou as perguntas. Tenho aqui um conjunto de 3 perguntas que basicamente estão relacionadas, que têm a ver com a relação com a temperatura ou com a umidade. Temperatura e umidade. Ora bem, portanto, digamos, normalmente o que acontece com os vírus é que eles dão-se mal com temperaturas mais altas, mas aparentemente não é o caso deste vírus. Basta ver o que acontece no Brasil, portanto, nas zonas mais tropicais. E houve um estudo realizado por um grupo francês que tentaram avaliar a resistência do vírus a altas temperaturas. E, portanto, com temperaturas de 60 graus durante 3 horas, a persistência do vírus ainda era significativa. Tiveram que elevar a temperatura para cerca de 85 graus para o conseguirem eliminar em 3 horas. Portanto, não é a gama de temperaturas que nós temos disponível no interior dos nossos edifícios que vai alterar drasticamente as condições de persistência. O vírus torna-se menos estável quando a umidade relativa é um bocado mais elevada.
Portanto, o vírus tem um invólucro exterior em gordura e essa gordura destabiliza com a umidade. Mas não é uma variação drástica. Portanto, é muito mais importante o efeito da radiação ultravioleta. Portanto, no caso da radiação solar. Ok, essa é uma das questões também. Portanto, a Isso radiação solar referiu, está no terceiro slide da minha apresentação. Portanto, o que sabemos é que o tempo de meia-vida é da ordem de 1 minuto e meio, o que significa que em cerca de 10 minutos temos o vírus extinto, digamos. E aproveitando de falar em radiação ultravioleta, tenho aqui uma pergunta que surgiu. Onde é que estava isso? Desculpem lá. Pronto, desculpe está aqui preto, mas na verdade tem a ver com a utilização de radiação ultravioleta nos próprios sistemas de... Sim, deve ser o comprimento de onda mais elevado e, digamos, podemos irradiar superfícies quando não há pessoas. É claro. Porque, claro que podemos ter, digamos que, dispositivos por onde passa o ar, onde há radiação ultravioleta e que essa radiação não vem cá para fora. Portanto, não é as pessoas não a vão apanhar. E, nesse caso, portanto, pode servir para... Aliás, existem vários artigos sobre isso. Portanto, uma das pessoas que mais tem publicado sobre esse tema é o professor Bill Banflett, que foi presidente da ASHRAE e que estudou comparativamente várias técnicas de esterilização em salas portanto, em hospitais para salas de operações, e aquilo que ele identifica como mais eficiente é a esterilização por radiação ultravioleta. Relacionado ainda com o sistema, está aqui uma pergunta, ela foi parcialmente respondida, mas num espaço com diversos equipamentos, não há aumento da probabilidade de propagação do vírus? Um espaço amplo com diversos equipamentos de climatização, não especifica quais ou de que tipo, não é? É tal questão digamos, o que é que acontece à distribuição espacial do vírus dentro do compartimento. Quer dizer, provavelmente vai aumentar em algumas zonas e irá diminuir fortemente noutras. Portanto, a distribuição média no compartimento há de ser da mesma ordem de grandeza. Aquilo que é importante é que se tente diminuir tanto quanto possível a carga viral. Não é? Claro que há já agora, em relação a esta questão do ar-condicionado, temos que separar as coisas relativamente aos sistemas que nós chamamos de splits, portanto aos sistemas domésticos, e os sistemas centralizados. E nos sistemas centralizados nós podemos ter recirculação, não é? E nesse caso podemos ter recirculação e podemos ter contaminação cruzada de um compartimento para outro, ou de uma unidade de tratamento de ar para outra. Se não tivermos o cuidado portanto, há um conjunto de regras, aliás, na página da Riva está uma publicação com essas regras, elas foram também traduzidas para português pela Ordem dos Engenheiros, e
aquilo que se deve fazer é eliminar a parte da recirculação, por exemplo, as rodas entálpicas que se utilizam para fazer a recuperação de energia devem estar desligadas e devemos, no edifício, devemos garantir que estão fechadas as portas que permitem a comunicação entre zonas servidas por unidades de tratamento de ar diferentes. Vou deixar de parte estas questões. Eu sei que estão a entrar mais questões, mas é impossível atender a todos. Mas gostava de ouvir o professor Gameiro sobre algo que me preocupa. Viagens de autocarro, eventualmente de comboio. Temos algumas regras definidas pelo governo e pelas entidades sobre a metodologia do transporte público. Sei que tem uma opinião formada sobre essas regras e gostaria de o ouvir sobre isso. Bem, aquilo que eu acho é o seguinte. Para já, nós ainda estamos todos um bocadinho no escuro em relação a ao dado fundamental, que é qual é que é o limiar de infecciosidade. Isto é, porque sabendo o limiar de infecciosidade, por exemplo, relativamente àquilo que nós temos atualmente nas nossas normas, o requisito de ventilação foi definido a partir de uma concentração de referência para os poluentes químicos. Portanto, imaginemos para o CO2, para o ozono, para os compostos orgânicos voláteis, etc. Sim. E sabendo qual é que é o valor da concentração de referência, nós vamos ver qual é que é o caudal de ar novo que temos que utilizar para, com um determinado número de fontes poluentes, garantir que a concentração no espaço fica abaixo desse valor de referência. O que acontece é que, neste momento, ainda não sabemos exatamente qual é o valor de referência com que trabalhamos. E, quer dizer, os estudos para fazer isto são um bocado complicados, não é? Porque eu não posso pôr-me a testar pessoas com concentrações diferentes para ver quais é que ficam infectadas e quais é que não ficam. Claro. Portanto, claro que se nós tivermos alguns edifícios que tenham sistemas de gestão técnica centralizada, em que nós tenhamos histórico da ventilação e nesses edifícios tivermos alguma informação sobre a ocorrência ou não de infecções, pode-se utilizar esse tipo de dados. Mas, portanto, há de ser agora um revisitar das histórias que nós temos que ocorreram durante o surto. Mas aquilo que eu acho é que, pelo menos, os caudais de ventilação que estão definidos para ter em conta os poluentes anteriores, devemos garantir essa ventilação, o que não é o caso em muitos sítios. E, se tivermos possibilidade, devemos ir mais longe, não é? Portanto, porque estamos a julgar do lado da segurança. Aquilo que eu estranhei, por exemplo, foi que nas regras que foram publicadas vem, por exemplo, um valor para os autocarros. Já agora posso dizer, eu entre maio de 2019 e janeiro de 2020 monitorizei a qualidade do ar a partir do CO2 e dos compostos orgânicos voláteis em praticamente todas as viagens que fiz em transportes públicos. Portanto, em aviões, comboios, autocarros, e
portanto, a concentração de CO2 que eu meço é para mim um indicador da qualidade do ar que existe nesses espaços. Portanto, eu não quero criar aqui situações de alarme. Portanto, aquilo que posso dizer é que estes aspectos da qualidade do ar interior são muito bem tratados na aviação, são medianamente tratados. Era uma questão que ia colocar. Nos comboios e são pior tratados nos autocarros. Portanto, os autocarros têm sistemas de ventilação sistemas de ar-condicionado que trabalham praticamente em recirculação total. E, portanto, as concentrações que se medem são relativamente elevadas. Já agora, portanto, existe uma recomendação da União Internacional de Transporte de Passageiros relativamente aos autocarros que diz que a taxa de renovação, isso é, o caudal que se mete a dividir pelo volume do autocarro, deve ser da ordem de 12 vezes. Exato. Portanto, deve ser 12 vezes. Este valor, portanto, no meu laboratório, nós temos feito várias vezes ensaios de autocarros na fase de recepção, quer da Carris, quer dos transportes coletivos do Porto, para verificar que efetivamente existe esta taxa de renovação. Portanto, nós libertamos um gás dentro do autocarro, fazemos o decaimento desse gás e a partir daí o Luís Neto sabe bem que técnica é que estamos a falar. Portanto, a técnica dos gases traçadores e, portanto, nós fizemos várias vezes estes ensaios para verificar que existem as tais 12 renovações. Curiosamente, a Direção-Geral de Saúde veio dizer que a taxa de renovação tem que ser de 6 vezes. Portanto, metade daquela que estava definida anteriormente. Portanto, eu não consigo encontrar o racional para esta fixação. Já agora, os 12 vezes nem sequer é para garantir uma boa qualidade do ar em termos da concentração do CO2. Esta taxa de renovação de 12 vezes é para garantir que quando um autocarro, por exemplo, de passageiros, fica parado no trânsito, numa situação de inverno cheio de gente, aquilo não fica tudo embaciado, não vai ficar com... Portanto, é para tratar principalmente do vapor d'água. Correto. Já agora, falámos de autocarros, comboios, mas os aviões, em princípio, têm sistemas bastante diferentes e há uma polémica muito grande das companhias aéreas tentarem colocar a lotação máxima nos aviões. Eu gostava de o ouvir sobre isso. Bem, os aviões têm dos sistemas mais sofisticados em termos do controle de carga viral. E têm pelo seguinte, a estratégia de ventilação nos aviões é definida de forma a poder-se usar algum do vapor d'água exalado pelos passageiros para garantir um valor mínimo da umidade relativa. Porque o ar novo que é captado, digamos, depois dos estágios de compressão no motor do avião, para que, portanto, esteja mais rico em oxigênio, não é? Porque o ar inicialmente é rarefeito, não é? E com aqueles estágios de compressão todos, vai passar a ter concentrações maiores por unidade de volume, quer de oxigênio, quer de azoto. E esse ar vem praticamente com a umidade relativa a zero. Portanto, tem que se utilizar alguma recirculação para se tirar proveito do vapor d'água que é exalado pelas pessoas. Ora, isto fez com que, desde o princípio,
no projeto desses sistemas de ar-condicionado tenha havido um cuidado muito grande para evitar a transmissão de doenças. E, portanto, existem filtros EPA para retirar a carga viral do ar circulado. E, portanto, existe o habitáculo do avião é dividido em secções e existem vários filtros EPA, cada um dos quais a tratar de um determinado número de filas no avião. Portanto, eu acho que se as pessoas usarem máscaras, não é, praticamente, como vimos das imagens que eu mostrei, deixa de haver um modo de transmissão por gotas e um modo de transmissão por contacto, porque essas partículas maiores deixam de sair dos elementos, dos potenciais elementos infectados. E a carga viral nos aerossóis, que com as máscaras já de si será reduzida, vai ser tratada pelos filtros EPA. Portanto, eu não, digamos, não tenho medo, um particular medo de viajar num avião com a lotação completa. Aliás, já agora, há vários estudos, portanto, há 3 estudos que eu considero importantes sobre isto. Portanto, há um estudo publicado em 1961 sobre um episódio de infecção por aerossóis no interior de um avião. Mas foi um avião que esteve parado na pista, no Alasca, à espera de ter condições atmosféricas para poder levantar voo e que durante o tempo que esteve parado esteve com o sistema de ventilação desligado. Portanto, houve um indivíduo que infectou 60 pessoas naquele voo. E há também, em 1986, um artigo publicado sobre vários casos de infecção por aerossóis, mas foi em navios de transporte militar da Marinha Americana, que não têm os sistemas de ventilação com este grau de sofisticação. Há um outro estudo, portanto, que é um estudo prolongado de uma linha aérea nos Estados Unidos, que foi estudada para aí durante 6 meses, à espera de encontrarem um caso de infecção por aerossóis, e não conseguiram. Portanto, só conseguiram, eram pessoas sem máscaras, não é? E nesse caso conseguiram encontrar alguns episódios de contaminação por gotas e portanto, por contacto, mas não portanto, que é infectar a pessoa que está ao lado, ou logo ali perto. Mas isso consegue-se evitar utilizando, portanto, toda a gente a utilizar máscara. Muito bem. O tempo já vai um pouco longo. Eu vou fazer uma última pergunta. Entretanto, queria só informar todos os que nos estão a ver e a ouvir que este webinar está a ser gravado e será disponibilizado muito em breve, ou na página da EFRIARC ou na página YouTube da EFRIARC também, e também haverá o envio da apresentação propriamente dita a todos os que estão inscritos. Eu sei que há muitas perguntas que estão a ser colocadas, algumas longas e pertinentes, mas obviamente não teremos tempo para responder a todas. Estou muito preocupado com o assunto, professor Manuel Carlos Gameiro. No próximo fim de semana eu queria ir à praia e recebo informações contraditórias sobre onde é que devo colocar o meu chapéu de sol. Gostava que nos ajudasse sobre isso. Eu publiquei uma coisa sobre isso no Facebook e no LinkedIn. Não é? Eu sei, por isso mesmo. Portanto, é um ponto em que eu discordo daquilo que está definido, não é? Que se diz que deve ser 1,5 metro. Portanto, a distância entre toalhas e 3 metros, a distância entre chapéus. Ora, a vantagem do ambiente da praia relativamente ao ambiente dentro de casa é que nós temos velocidades mais altas, tipicamente as velocidades são 20 vezes mais altas, portanto, nos escoamentos dentro de casa, as velocidades andarão na ordem de
entre 0,1 e 0,2 metros por segundo, tipicamente. Enquanto que, por exemplo, a velocidade média aqui em Coimbra ao longo do ano é de 2 metros por segundo e em Lisboa é de 4 metros por segundo. Portanto, estando Lisboa na costa. E, portanto, isto dá velocidades tipicamente 20 vezes superiores, que, com certeza, que terão capacidades de dispersão maior. Mas precisamos de distância para que a dispersão se faça sentir. A 1,5 metro a dispersão ainda não se fez sentir de forma significativa. E ainda há aqui uma outra coisa que devemos ter em conta. É que as partículas de maior dimensão, que são aquelas que trazem mais carga viral, se nós tivermos velocidades importantes, elas vão parar mais longe. Em vez de caírem a 1,5 metro, podem cair a 2 ou 3 metros. Além disso, na praia há sol. Mas o tempo para que o sol, a radiação solar, aniquile o vírus é da ordem dos minutos. Portanto, em minuto e meio, reduz para metade a carga viral. E ao fim de 10 minutos, conseguiu acabar. Mas, a 1,5 metro, com uma velocidade inicial que pode, por exemplo, se uma pessoa tosse, são 10 metros por segundo. E a pessoa a falar são para aí 2 ou 3. Portanto, a velocidade que nós temos para aquelas partículas, elas fazem o trajeto em 1, 2 segundos. Portanto, não houve efeito de... portanto, aquilo que eu digo é que devia ser para aí pelo menos 10 metros a distância entre chapéus. E que o fator mais importante é o vento. É o vento, pois. Portanto, a minha sugestão é olhem para a bandeira e vejam, quando estão a pôr o chapéu, imaginem que nos vizinhos há alguém a fumar e coloquem-se como se não quisessem apanhar o fumo do fumador. É a técnica do dedo. Técnica do dedo. Certo. Provavelmente vai diminuir um bocadinho o número de pessoas, mas há muita costa. De maneira que algumas das pessoas das praias menos frequentadas podem passar a ter um bocadinho mais de frequência. Exatamente. Sim, senhor. Olha, são praticamente 8h30, fim de dia aqui, pelo menos em Portugal. Sei que estão pessoas a assistir que são do Brasil, portanto é mais cedo lá. Mas as questões são mais que muitas. Mas como foi referido pelo professor Gameiro... Faz uma cópia do chat e envia-me. Sim, será enviado e as perguntas mais pertinentes depois serão oportunamente respondidas, ou por visualização também do vídeo, novamente, ou revendo os slides do professor Gameiro, e, portanto, ele próprio poderá responder a alguma questão que seja mais pertinente. Não, para mim é interessante saber quais são as perguntas que andam digamos, na mente das pessoas nesta altura. Pois, na verdade há uma variedade muito grande de perguntas, desde os filtros EPA, muita insistência nos UVCs, portanto na radiação ultravioleta, ozono, pronto, é uma infinidade. Atenção ao ozono, que o ozono é bom para filtros de exaustão. Agora, não se deve respirar ozono. Pois, o ozono é irritante. Já agora, nos aviões, portanto, porque a 10 mil metros existe muito mais ozono, e ainda bem, porque é o que filtra a radiação ultravioleta. Mas os aviões têm catalisadores para retirar o ozono do ar novo que é introduzido. Portanto, nada de andarmos nós a introduzir o ozono na zona respirável pelas pessoas. Sim, senhor. Bom, então vamos em nome da FAIAR. Este é um evento da FAIAR, como foi explicado no início. Eu agradeço a presença a todos e dou os duplos parabéns ao professor Gameiro, não só pela excelente aula que nos deu, mas também pelo seu aniversário. E muito obrigado a todos por terem estado connosco e até uma próxima oportunidade. Ok.
Muito obrigado também. Obrigado. Até uma próxima, então. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde.